E aí, trader, tem um tempinho já que eu quero gravar esse vídeo, um review honesto de como é que estão indo os meus trades até agora, desde que eu comecei a operar no começo desse ano. Então, se você é trader iniciante, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa de valor. Eu guardei uma dica especial pra você no fim do vídeo, então fica por aí que você vai gostar. Então, antes de eu passar pra conta real, eu fiquei 3 meses operando só na conta demo. E aí eu entendi muito bem o meu operacional, eu estruturei as minhas entradas e saídas perfeitamente, eu sabia muito bem o que tinha que ser feito antes de passar para a conta real. Só que antes de terminar esses 3 meses, eu casei no meio do caminho. E assim, ia ser só um casamento no civil, mas a minha família decidiu fazer uma festa faltando 2 semanas para o casamento. Então, se você acha que é difícil organizar um casamento em 6 meses, em 2 semanas foi praticamente impossível. Faltando 1 semana para o casamento, eu tirei férias, eu parei de operar, esqueci mercado financeiro e tirei essa 1 semana antes e 1 semana depois para poder ir para a lua de mel. Mas beleza, voltamos do casamento e aí eu achei que eu não sabia mais nada de operação, porque, tipo, 15 dias não é muita coisa, mas quando você fica sem contato nenhum com os gráficos, você acaba ficando meio confuso. Eu não sabia se eu ia voltar a operar do jeito que eu já estava operando antes. Mas aí foi aquela coisa assim, de uns 2 dias ali pra pegar a manha, pra estudar um pouquinho mais, deu tudo certo, voltei a operar na conta demo. E aí, quando eu voltei a operar do meu casamento, eu passei mais ou menos 1 semana e meia operando e eu percebi que eu tava numa maré de ganhos. Eu tava com mais ou menos 5.000, 5.500 de lucro. Isso é quase 10% da minha banca que eu tinha colocado. Então, assim, era um valor bem considerável, sabe? Aí eu liguei pro meu mentor, conversei com ele. Ele falou que não era uma maré de ganhos, que não era bem essa coisa de sorte principiante, porque o mercado, ele é cíclico. Então, existem momentos que você vai ganhar muito, existem momentos que você vai perder muito. E qualquer trader que já operou por um pouco mais de tempo, por todos os livros que eu li e tudo mais, fala exatamente a mesma coisa. Existem momentos que você vai ganhar muito, momentos que você não vai. Então, assim, eu tava nesse momento que ia ganhar bastante, conversei com ele. Ele falou, Laura, tá na hora de você sair da conta demo, porque você já tem a sua estratégia, você já tem o gerenciamento de risco, e aí agora você vai treinar o seu emocional. Isso você só consegue fazer realmente operando ali com dinheiro de verdade. Aí eu peguei R$ 2.500 que estavam guardados para isso e coloquei no mercado. Deu 60 mil ienes também, assim como eu estava na conta demo, coloquei na conta real 60 mil ienes. E aí, nas 2 primeiras semanas eu fiquei no positivo. Eu tava usando a mesma estratégia, tava tudo bonitinho. E assim, eu ainda perdia muito mais do que eu ganhava. Eu acho que eu acertava 4 operações de cada 10. Mas quando eu perdia era tipo 100, 200 ienes. Quando eu ganhava era 400, 500. Teve uma operação que eu ganhei 900 de uma vez só. Inclusive, a estratégia para essa operação tá aqui nesse card. Então clica ele para você ver qual é a estratégia que eu tô usando hoje. Enfim, tava dando super certo e acabou que eu entrei numa maré de perdas depois disso. Saí do ciclo de ganhos pro ciclo de perdas. Então, assim, era o mesmo operacional, era o mesmo tudo, só que eu tava só perdendo. Eu passei 3 semanas sem ter nenhum take, nenhum. E assim, mesmo quando era stop, a maioria dos meus stops eram stops negativos. Tinha alguns que eram positivos, mas era muito pouco, sabe? E assim, eu já tinha mão de ferro pra stop antes. Dentro do meu operacional, toda vez que aparecia uma barra ao meu favor que não tocou na minha entrada, eu abaixava pro 0 a 0. Só que assim, isso era seguindo a minha estratégia e tal, e quando eu comecei a perder muito, eu comecei a pensar que talvez tivesse alguma coisa errada com o meu stop. Não da questão de você aumentar o seu stop, mas realmente diminuir. Então, por exemplo, ao invés de fazer isso só em H1, eu comecei a fazer isso em M30, em M15 e descendo meu stop sempre que possível. Isso tá no livro chamado Como se tornar um operador investidor de sucesso. Que os passos do trader, primeiro você precisa procurar viver no longo prazo, então realmente manter o seu capital, depois ter alguns lucros modestos, porque você precisa pagar as suas contas, e só depois você tem que procurar grandes lucros e tudo mais. Só que a gente sempre começa querendo, tipo, uma bolada de 1 milhão logo no começo e não funciona desse jeito. Então eu comecei a abaixar cada vez mais o meu stop, deixar ele cada vez mais estreito. Então, vários stops que eu pegava eram stops positivos, de 100 ienes no positivo, 50 ienes no positivo, mas ainda eram stops e ainda me deixavam muito no negativo. Até chegou um momento que eu tava com 1.500 de loss. Isso não chegava nem a ser 5% da minha banca, mas ainda assim eu tava muito emotiva com isso, sabe? Só ter stop. E ainda assim, eu tenho um diário de operações, que eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando como é que eu faço o meu diário. Todas as minhas operações estavam corretas, todas, não estava tendo nenhum erro, eu estava fazendo tudo bonitinho, só que estava vindo stop. E isso acontece, infelizmente, no mercado do day trade, né? Só que enquanto isso acontecia, estava tendo outros problemas paralelos também. Eu estava achando que tinha alguma coisa errada comigo, com o meu operacional.
Mas você precisa entender uma coisa, eu não mexi no meu operacional, eu não mexi no meu gerenciamento de risco, eu não tratei o mercado como um cassino, eu não olhava pra ele e falava, você me tirou 100, agora eu preciso pegar de volta esse 100, porque o mercado não te deve nada. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi, então eu não fiz isso. Mas eu comecei a achar que meu operacional estava errado e comecei a estudar muito mais. Então eu comprei aquele livro que eu mostrei no vídeo passado de estratégias para lucrar com gráficos. Tava estudando ele, tava estudando ICT, só que ICT eu parei porque tava, muito, muito difícil. E fiquei só nesse livro mesmo. Quando eu terminar esse livro eu volto a estudar ICT. Mas enfim, fiquei estudando e procurando outras coisas. Abri uma outra conta demo e fui testar todas essas coisas naquela conta. Então, eu vi alguma coisa lá, eu abri as operações e tal. Enquanto na conta real eu ficava só ali, no arroz com feijão, bonitinho, aquela operação que eu já tinha normal. E além disso, ainda tinha a questão do horário que eu tinha que me adaptar. Antes de entrar no mercado financeiro, eu estava trabalhando com dropshipping. Inclusive, aproveita que você está aqui e já se inscreve no canal, porque quando a gente chegar em 1000 inscritos, eu vou fazer um vídeo comemorativo explicando toda a minha jornada até chegar no mercado de Forex. Porque eu passei por vários lugares diferentes, fiz várias coisas na minha vida, e no final decidi que aqui seria a melhor opção. Mas enfim, 1000 inscritos. Se inscreve aí no canal agora. Voltando ao dropshipping, eu acostumei lá a acordar às 5 horas da manhã. Então eu acordava às 5 horas, fazia um devocional, saía pra correr, voltava pra casa e, cara, deu 7 da manhã, eu já tava trabalhando há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu entrei num ritmo muito bom e foi, acho que, o maior pico de produtividade que eu já tive, porque eu realmente consegui trabalhar muito e eu rendia muito nesse horário. Depois que eu casei, ficou meio impossível de fazer isso, porque a academia aqui do prédio só abre 7 da manhã. Então, assim, esse horário já era pra eu estar na frente do gráfico há muito tempo. Ela me ajudaria muito se abrisse às 6, mas infelizmente o pessoal aqui fez uma assembleia e só abre às 7 da manhã, é uma bosta, né? E depois porque eu casei, né? E eu amo meu marido, eu quero ficar com ele. E ele trabalha fora de casa, então o horário que ele tá aqui, que é de noite e de manhã, eu vou ficar com ele, vou priorizar ele. Então não tava funcionando acordar tão cedo, porque eu também tinha que dormir muito cedo. Nessa época eu dormia era 9, 8 da noite. E acordava meia-noite pra resolver as coisas e ia dormir de novo. Mas enfim, gente, outro vídeo. E aí eu tô testando várias coisas pra eu conseguir me adaptar a essa rotina nova. Então, assim, eu testei operar de manhã e estudar à tarde, só que de tarde eu fico uma batata, eu não funciono. Eu testei operar de manhã e estudar à noite, só que também não funcionou. Eu testei estudar enquanto eu opero, também não funcionou. E agora eu vou testar operar na seção de Londres e estudar na seção de Nova York, que talvez funcione melhor pra mim. Eu não sei, mas eu vou atualizar vocês. Eu ainda tô nesse processo de realmente achar uma nova rotina. Eu acho que está sendo a pior parte pra mim, sabe? A parte mais difícil. Porque esse negócio de rotina, gente, é muito importante e eu tô me sentindo muito mal de não ter uma rotina. Mas enfim, vai dar tudo certo. E voltando para ganhos e perdas do trade. Sexta-feira eu abri 2 operações depois dessa maré de perdas que eu tive e as 2 me deram lucro. Então, depois de 3 semanas eu tive 2 operações vencedoras e elas me deram 1.030 de lucro juntas. Então, assim, eu tinha perdido em todo esse tempo 1.500 ienes. Não era muito, mas eu tava super desesperada. Em 2 operações eu recuperei quase tudo. Consegui 500 ienes, que era o que faltava, não é tão difícil no mercado. Seria ali mais uma ou 2 operações vencedoras, já ia conseguir isso de volta. Só que ontem e hoje eu tive mais 2 operações perdedoras. Então eu voltei ali pra ficar naquela média de 1.000 e pouquinho, de loss e tudo mais. E assim, tá tudo bem. O que eu quero trazer nesse vídeo é, você não vai ganhar sempre, você não vai perder sempre. O mercado é cíclico, você precisa, principalmente quem tá começando agora, você precisa testar muito gerenciamento de risco. Teve uma coisa que meu mentor falou pra mim que realmente grudou na minha cabeça. Qualquer operação que você abrir em qualquer lugar do gráfico, em qualquer momento, vai ser estratégia de alguém, porque sempre tem alguém operando. Então, o que mais importante para você não é a sua estratégia. Claro que você precisa de uma estratégia boa, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, tem uma estratégia boa. Mas o mais importante do que isso é você realmente ter o gerenciamento de risco, para que você perca, mas não perca muito, para que você sempre fique ali guardando seu patrimônio e tudo mais, para que você consiga sobreviver no longo prazo. Porque não adianta nada você ter uma estratégia ótima que te dá 1 milhão de ienes de uma vez, se quando perde você perde tudo, entendeu? Então, assim, busque sempre o gerenciamento atrelado ao emocional, para que você não trate como um cassino, para que você não abra operações perdedoras e não mexa nesse seu gerenciamento. Então essas são as 2 partes mais importantes. Se você está começando agora, procure muito gerenciamento, leia sobre isso, estuda sobre isso. Se você quiser me avisa, coloca nos comentários aqui que eu faço um vídeo explicando melhor o meu gerenciamento, como é que ele funciona. E eu aprendi nesse tempo todo que não adianta ficar desesperado para aprender sobre o mercado, porque isso não vai te fazer ganhar mais dinheiro. No dropshipping era diferente,
Porque quanto mais você trabalhava, maiores as chances de você realmente ganhar dinheiro. Era uma curva ascendente mesmo. No trade, não. Muitas vezes, quanto mais você estuda, mais coisa você vê no gráfico e acaba sem ver nada. Porque se você vê uma barra que te dá, sei lá, um sinal de entrada de compra, mas aí você vai para outro time frame, ela te dá sinal de venda. Você vai abrir duas operações ao mesmo tempo? Entendeu? Então, tipo, estudar muito nem sempre é a chave para você ganhar dinheiro no trade. Não adianta você estudar muito porque o trade não é uma linha reta, ele não é aquela coisa que você vai estudando e vai melhorando. Ele realmente é uma curva exponencial. Eu vou colocar aqui uma foto de uma exponencial para vocês verem, mas é basicamente isso, você começa aos pouquinhos, vai estudando e você não vai vendo resultado, até que chega um momento que você ultrapassa a linha reta e realmente as coisas viram exponenciais mesmo. Então assim, é isso que eu queria trazer para você, não desanima, não fica operando só ali 2 semanas, tive loss, a estratégia não funciona, esse negócio não presta, o mercado não aceita esse tipo de desaforo. Então assim, se você vai estudar uma estratégia, estuda direito, fica lá uns meses, fica ali estudando, olhando pro gráfico, testando, porque senão não vai adiantar de nada. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham tirado algo de valor para a vida de vocês. E é nóis! Até semana que vem, galera!